Que é essa entrevista, pessoal? Nós vamos participar do esforço para que seja votado o orçamento ainda esse ano. Nós achamos que seria muito ruim para o país nós iniciarmos um ano sem que o Congresso Nacional tenha definido aquela competência constitucional que ele tem, que é a lei orçamentária. Isso daria uma demonstração de falta de responsabilidade do próprio parlamento. E mergulharia o país numa situação muito instável, na medida que o novo governo assume sem orçamento e, portanto, passa a executar 1/12 das despesas obrigatórias e todas as demais despesas ficam canceladas até a votação de um orçamento que não ocorrerá antes de março. Então isso é muito ruim para o país e nós vamos trabalhar para que o orçamento seja votado ainda durante essa semana. Que é essa entrevista, pessoal? A resposta é exatamente o contrário da pergunta. O país voltando a crescer, nós vamos equilibrar o orçamento. Quando o país estava numa taxa de crescimento importante, nós tínhamos uma capacidade de arrecadação muito maior, nós tínhamos o equilíbrio das contas da Previdência, e essa opção por enfrentar a crise com uma política recessiva é que mergulhou o país nesse cenário que nós estamos vivendo. Então, para poder ter arrecadação, para poder encontrar o equilíbrio da Previdência, é preciso que o país volte a crescer. E o Estado é um fator fundamental, tanto em função da oferta de crédito, que é uma das questões decisivas para que a indústria possa voltar a produzir. O crédito é fundamental também para garantir a capacidade de consumo, que hoje ela está estagnada no país. E a outra questão é a retomada das obras públicas, né? O Estado é também, através das obras públicas, um grande indutor da atividade econômica, tanto da geração de emprego diretos, como também dos investimentos em infraestrutura, né, que tem uma resposta rápida. Então há uma linha equivocada, que está na concepção do governo Temer e que se mantém no governo Bolsonaro, que é a opção de enfrentar a crise reduzindo a presença do Estado, quando a receita que nós defendemos é exatamente no sentido contrário de tudo isso que eles estão fazendo e de tudo isso que eles estão propondo. Que é essa entrevista, pessoal? Não, essa é uma questão mais geral. As questões mais objetivas que envolvem o trabalho do nosso partido para o próximo período envolvem 3 questões. Né? A primeira delas é uma ampla frente do país em defesa da democracia para conter o avanço do fascismo, para conter o avanço da extrema-direita, que coloca em risco, né, valores fundamentais que estão presentes na Constituição de 1988, tanto do ponto de vista dos direitos civis, como dos direitos políticos, como das garantias individuais de cada brasileiro e de cada brasileira. A segunda questão é a mobilização em torno da manutenção dos direitos econômicos e sociais. É a defesa da Previdência, é a defesa da educação pública, da saúde pública, é a defesa do pré-sal, é a defesa da nossa soberania, todos os aspectos que dizem respeito, né, à atividade econômica, à preservação de direitos, e que é, sem dúvida alguma, um elemento central da nossa pauta do próximo período. Que é essa entrevista, pessoal? É uma pauta específica que para nós ela é muito cara, que é a busca da liberdade do presidente Lula. O presidente Lula hoje é um preso político no Brasil. Qualquer pessoa razoavelmente informada sabe que o presidente Lula teve violado
conjunto de direitos previstos na Constituição, e isso foi feito com objetivo meramente eleitoral, né, de tirar do povo brasileiro o direito e a oportunidade de eleger o Lula presidente. Se alguém tinha alguma dúvida a respeito disso, basta ver o desfecho, né? Não só o Sérgio Moro, como a maior parte dos delegados e procuradores envolvidos, né, na chamada Operação Lava Jato estão sendo premiados hoje com cargos dentro do governo, né, com uma espécie de pagamento por serviços prestados. E nós vamos fazer uma grande campanha dentro e fora do Brasil de denúncia a toda essa situação e da defesa da liberdade do presidente Lula. Essa é a terceira questão central, a terceira prioridade do trabalho da bancada nesse próximo período. O que é essa entrevista, pessoal? Veja bem, eu sou, a princípio, contrário a qualquer proposta da Previdência que não tenha sido debatido com a população. Essa é uma questão preliminar. Esse governo eleito optou por uma conduta durante a campanha eleitoral que provocou uma situação sui generis. Quer dizer, o candidato não participou de debates, ele não participou de sabatinas, ele não participou de encontros setoriais e, portanto, ele nunca disse o que ele pretendia fazer depois de eleito. Tampouco ele deu a oportunidade para que as pessoas, conhecendo as suas propostas, pudessem questioná-los. Se por um lado isso levou à vitória, por outro lado isso tira a legitimidade. Porque ele perde o discurso de dizer, não, mas eu fui eleito presidente, as pessoas sabendo que eu pretendia fazer isso, né? Então, eu fui eleito presidente e eu disse durante a campanha eleitoral que eu ia acabar com o Ministério do Trabalho. Portanto, as pessoas votaram em mim sabendo. Isso não é verdade, né? Quer dizer, então, boa parte dos servidores do Ministério do Trabalho possivelmente tenham votado nele e não sabiam que ele pretendia acabar com o Ministério. Como ele não apresentou uma proposta de reforma da Previdência durante a campanha eleitoral, ele não tem legitimidade para dizer o seguinte, olha, eu estou legitimado para apresentar essa proposta. Então nós não reconhecemos a legitimidade original dele para tratar de um tema que ele escondeu da população durante a campanha eleitoral. A única coisa que ele falou durante a campanha eleitoral foi do tal de regime de capitalização, que seria uma proposta para os novos servidores, certo? Então nós somos tanto contra, né, o chamado regime de capitalização que ele apresentou na campanha eleitoral, mas somos contra também qualquer proposta que ele tenha escondido da população, porque do nosso ponto de vista isso é né, uma postura 171, né, uma postura de estelionato, que não diz para com quem ele está estabelecendo uma relação, no caso política, o que ele pretendia fazer, e agora, depois de eleito, ele não tem a legitimidade para poder executar. O que é essa entrevista, pessoal? Para mim, a reforma mais importante é a reforma política, né? Que, infelizmente, ela nunca foi colocada de maneira plena, porque ela alteraria de maneira muito significativa o conjunto de relações econômicas, até mesmo comerciais, que existem no subterrâneo da política brasileira, né? A proposta da reforma tributária, em tese, ela é uma ideia, né, e uma iniciativa necessária. Ela esbarra no quê? Você não tem como fazer um debate como esse sem que você envolva o debate sobre o Pacto Federativo, sobre o papel dos Estados, da União, né? Quer dizer, o país é um país muito complexo, muito diverso. Você tem uma economia de um estado como São Paulo que é totalmente diferente de um estado como Rondônia, como Roraima, né? Você tem uma realidade do Rio Grande do Sul, que é uma economia totalmente diferente do estado do Piauí, né? De Sergipe. Então é muito complexo você ter um modelo tributário nacional sem você encontrar um processo de compensações
né, um sistema de pesos e contrapesos que garanta aos municípios e aos estados um equilíbrio, né, do ponto de vista das suas competências, das suas responsabilidades, da sua capacidade de financiamento. E também não acho, né, que essa matéria seja uma matéria para ser votada no final de feira. Quer dizer, uma Câmara dos Deputados com 49% de parlamentares que não se reelegeram, que tem como relator um parlamentar que não se reelegeu, né, querer votar de última hora um tema que não foi possível construir um consenso ao longo de décadas, e parece, no mínimo, um pouco imprudente. O novo governo que propõe um debate ao país sobre isso, e nós estamos dispostos a fazer a nossa parte como oposição, que é colaborar, né, nesse debate para encontrar uma proposta que possa ser boa para o país. O que é essa entrevista, pessoal? Bom, nós queremos um Congresso Nacional, tanto na Câmara e no Senado, que tenha independência com relação ao Poder Executivo e que prime pela defesa da Constituição e das prerrogativas que nós temos para o exercício dos nossos mandatos, na medida que nós somos um poder popular, né, que expressamos aqui a diversidade da sociedade brasileira e que temos um conjunto de competências muito claras que nós não abrimos mão. Então, ter um presidente da Câmara e do Senado que mantenha essa independência, né, e esse compromisso é o ponto de partida para qualquer diálogo. É muito cedo ainda para discutir proposta de candidato a presidente da Câmara, né? Nós temos ainda aí praticamente 45 dias até a eleição. E 45 dias no processo político brasileiro é uma eternidade. Nós temos a posse do novo presidente e nós temos consciência da nossa importância política nesse processo. Nós representamos aqui a maior bancada do Congresso Nacional. Nós sabemos que nós, né, podemos, com a nossa influência, ter um papel decisivo na eleição. No primeiro momento, vamos procurar aqueles partidos que têm mais identidade conosco. O PCdoB, o PSB, né, o PDT, o PSOL. Vamos dialogar no sentido de propor uma grande frente democrática, como eu já falei, a defesa dos direitos, né, civis, políticos, econômicos e sociais, e que esse grupo, que pode chegar em torno a 140, 150 deputados, procure se movimentar de maneira conjunta, né, de modo a fazer com que esses compromissos que nós representamos, e muitos deles são uma pauta comum do campo democrático e popular, estejam presentes em qualquer debate. O PT não obrigatoriamente reivindica protagonismos, não reivindica indicar candidatos a presidente da casa. Agora, no primeiro momento, a nossa tarefa é compor esse campo. Se nós tivermos êxito, nós podemos chegar aí no meio do mês de janeiro com um grupo de 150 parlamentares. E se nós, com 57, já somos decisivos, com 150, eu diria que ninguém, né, conseguiria se eleger presidente da Câmara sem um diálogo com esse bloco. Esse é um processo que tem várias fases. A primeira delas é aguardar a posse do novo presidente. A partir disso, nós vamos startar os movimentos que nós achamos necessários e nós queremos fazer parte de uma articulação que vença a eleição. E é com esse objetivo, né, e é com essa estratégia que nós vamos trabalhar. O que é essa entrevista, pessoal? Lamentavelmente, nós temos uma situação que envolve a política internacional brasileira, que ela merece uma análise que vai para além da política, né? Ela, em determinados momentos, tem um traço patológico, né, e psicológico grave, né? Por um lado, você tem uma necessidade jamais vista na política externa brasileira de estabelecer uma subserviência e um alinhamento, né, canino aos interesses norte-americanos dentro do Brasil, ao ponto do chanceler e do próprio chanceler
Fake, que é o filho do presidente, defenderem coisas absurdas, como rever a relação comercial com a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, né? Desconsiderar a importância do BRICS e do Mercosul. E agora, mais recentemente, o chanceler Fake ir para o Chile e fazer o Brasil passar vergonha quando, num país que condenou Pinochet como um dos maiores genocidas e sanguinários da história, onde os próprios chilenos não consideram a figura do Pinochet como um ex-presidente da República, mas sim como um ditador, fazer elogios rasgados, né, a uma pessoa que, dentro do próprio país, não merece qualquer crédito ou consideração. Então é uma política externa desastrosa. A questão da mudança da embaixada do Brasil em Israel, né, atinge diretamente um outro grupo que é um grande parceiro comercial que nós temos, que é o Oriente Médio, né? Se nós pegarmos o Oriente Médio e a China, nós vamos observar que dos 10 principais itens da nossa balança comercial, da nossa pauta de exportações, a China e o Oriente Médio são absolutamente decisivos. Dos nossos 10 principais produtos da pauta de exportações, 7 são produtos agropecuários. E praticamente em todos eles nós temos ou a presença da China ou a presença do Oriente Médio como um dos 3 principais compradores. O que é essa entrevista, pessoal? Por outro lado, você tem uma relação que ela é covarde, né? E carregada de preconceito com relação à América do Sul e América Central. Você tem um desprezo pelos parceiros do Mercosul e você tem a necessidade de afirmação permanente e constante de uma distância de Cuba, de Venezuela, né? O Itamaraty convidar e depois desconvidar presidentes talvez seja um caso único, né, na história da diplomacia internacional. E o governo Bolsonaro ele construiu uma armadilha teórica, né? Quer dizer, na medida que ele tenta recriar um debate do final dos anos 70, da Guerra Fria, né, do risco do comunismo, ele cria problemas, como, por exemplo, a questão do mais médico, né? A questão do mais médicos é, antes de qualquer coisa, uma questão de natureza ideológica. Por quê? Porque se o comunismo é ruim, né? Se Cuba é o exemplo de tudo aquilo que eu não quero, como que eu posso entregar a saúde do meu povo para os cubanos cuidarem? Então, mais do que uma questão comercial, mais do que qualquer outra questão, a relação que ele estabelece com Cuba é fruto do seu preconceito ideológico, né? E da mesma forma, ele construiu durante a campanha eleitoral um discurso sobre a Venezuela que era um elemento de agitação, né, de coesão, de uma base desinformada, reacionária, profundamente conservadora e subalterna a Miami, aos interesses dos Estados Unidos. Então essas propostas que ele apresenta com relação à Venezuela são típicas de um neófito que nunca administrou nada, que não tem qualquer conhecimento da área internacional e tampouco das relações econômicas, comerciais e militares da região. Então isso é, como se diria num jargão popular, conversa para inglês ver, né? E do ponto de vista da consequência prática, o único objetivo que tem é gerar manchete para o filho do Bolsonaro e para o futuro chanceler. O que é essa entrevista, pessoal? Eu acho que o governo, ele, em primeiro lugar, ele já chega fragilizado, né? Quer dizer, o governo que introduziu como um dos eixos centrais da sua plataforma o combate à corrupção, um novo exemplo de moralidade pública, né? E introduziu um conceito conservador, né? Como esse tal do modelo da família brasileira, e que antes mesmo de assumir tem profundas dificuldades para explicar
essa relação subterrânea e criminosa que envolve o financiamento dos mandatos dele, dos filhos, relações muito suspeitas com o submundo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o filho que passava o dia no Twitter, faz 15 dias que está desaparecido, o motorista, que é um homem-chave dentro dessa história toda, lugar incerto e não sabido. Imaginem vocês se nós estivéssemos numa situação em que quem estivesse para tomar posse fosse o Lula e o filho do Lula tivesse um assessor que tivesse sido acusado de ter movimentado milhões de reais e que parte desse dinheiro tivesse ido parar na conta da dona Marisa e que esse filho tivesse desaparecido há tanto tempo. O que teria acontecido no Brasil? Certamente nós não estaremos assistindo esse silêncio do Ministério Público Federal, essa delicadeza das declarações da Justiça Federal e esta sensibilidade com que a mídia busca encontrar uma forma de justificar aquilo que nós sabemos que é injustificável. O que é essa entrevista, pessoal? Então é um governo que chega combalido, né? Chega envergonhado, porque antes mesmo de assumir, as pessoas descobrem que o mito era um mico, né? Carregado na mentira, na hipocrisia típica, né, de falastrões como ele e os demais integrantes da chamada família Metralha, porque é assim que eles hoje já são conhecidos por boa parte da população do Brasil e do mundo, né? O que é essa entrevista, pessoal? Esses temas que ele procura introduzir, da chamada pauta de comportamento, que ele chama da pauta moral, eles vão na contramão de tudo aquilo que qualquer especialista do Brasil ou do mundo hoje estuda, né? O tema do desarmamento, o tema da redução da maioridade penal, né? São temas que você não encontra um especialista das mais diferentes matizes ideológicas que possa nos apontar aonde uma experiência como essa deu certo, né? Então eu não creio que na medida que a sociedade brasileira for evoluindo nessas discussões, ele vai encontrar o respaldo necessário, né? E acho que ele vai viver muito em cima de factoides, né? Do tipo mandar tirar as obras sacras do Palácio da Alvorada, não da ala residencial, mas da ala que funciona como uma espécie de um museu, que tem ali toda a história, né, de Brasília, a história do país. Lá tem quadros históricos, como um quadro que simboliza, né, as religiões de matriz afro, de uma das mais importantes pintoras brasileiras, um quadro chamado Os Orixás, que vai ser banido do Palácio da Alvorada. Obras sacras, né, quadros, esculturas. Eu não me recordo. Eu acho que somente do fundamentalismo islâmico nós temos notícia de gestores públicos que, quando assumem, tomam atitudes como essa, que envolve um misto de ignorância com fundamentalismo tupiniquim, né? Quer dizer, você imagina então que agora todo um acervo que o país tem, um país que tem toda uma tradição, tem que ser retirado do Palácio da Alvorada, porque a primeira-dama do país tem uma outra orientação filosófica e religiosa. Imaginem daqui para frente o que vai ser, né, o nosso país, se nós tivermos um componente como esse presente nas decisões e nas orientações das coisas que vão acontecer nas escolas, na cultura, né, na dinâmica do país como um todo. O que é essa entrevista, pessoal? Ainda bem, eu acho que a sociedade brasileira, ela é muito maior do que isso, né? Eu, sinceramente, não acho que um Alexandre
Alexandre Frota, né, que um filho do Bolsonaro, representem, de fato, um padrão de parlamentar que a sociedade brasileira imagina, espera e precisa. A gente tem que lembrar todo o processo das fake news, da distorção, né, da democracia que levou ao resultado da eleição. Mas vamos lembrar, né, que esse tipo de situação ela não é nova. Quer dizer, nós temos aí nas duas últimas eleições eleito deputado federal como mais votado uma figura como o Tiririca. Qual é a influência real na política brasileira, no Congresso Nacional, que o Tiririca tem? Né? Eu sou deputado aqui há muitos anos junto com ele. E eu confesso para vocês que eu não conheço a voz dele. Eu nunca vi ele falar numa comissão, eu nunca vi ele falar no plenário. Às vezes eu vejo ele de longe, com um grupo de parlamentares inexpressivos, contando piada num cafezinho. Deve ser mais ou menos o destino que nós vamos ter, né, para essas figuras caricatas, né, que chegam até o Congresso Nacional em busca de muitas coisas, mas com certeza não é em defesa da democracia, em defesa do interesse público, em defesa da soberania do nosso país. E esse tipo de parlamentares, o Brasil já viu muitos, mas são o chamado parlamentar catapora, só dá uma vez, né? Então o cara se elege e depois entra para a história pela porta dos fundos, no lixo, que é o lugar reservado para pessoas que se utilizam da boa-fé das pessoas e da própria política para tentar, né, construir situações como essa que nós estamos assistindo hoje no nosso país. O que é essa entrevista, pessoal?